Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando, então, prosseguimento ao nosso curso, que é baseado no meu livro, Equilíbrio Iônico e Aplicações em Química Analítica, comercializado pela editora da Universidade Federal de São Carlos. Hoje nós iremos calcular pH de soluções de ácidos e bases. Então, nós vamos ver soluções ácidos e bases de ácidos fortes e fracos e bases fortes e fracas. Na aula anterior, nós havíamos visto a escala de pH, que foi proposta por Sorensen, né? Ele trabalhava nas indústrias de cerveja Carlsberg, e ele via o efeito da concentração de ácidos, né? na reações enzimáticas, né? E como trabalhava com concentrações relativamente baixas e fracionárias, não inteiras, ficava muitas vezes difícil comparar a acidez ou basicidade dessas soluções, comparando as concentrações. Então, ele propõe a escala que foi baseada na concentração de íons hidrogênio. Hoje nós sabemos, e nós vamos trabalhar com isso a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar com atividades do íon hidroxônio, não como log da concentração. Quando o pH é expresso em função da concentração dos íons hidrogênio, esse pH é tido como pH condicional. Quase ninguém fala isso, né? E esse que é expresso em atividade dos hidroxônio, que é o pH termodinâmico. Então, há uma diferença entre um pH calculado baseado na concentração de hidrogênio, ou do cátion hidrogênio, ou aquele calculado como uma função dos íons hidroxônio. Nós veremos isso a partir da próxima aula. E vimos também a escala de pH proposta por ele ia de 1 a 13, 14. Então, essa escala é a 25 graus, que eu vou mostrar aqui. E nós vimos também da aula passada que a somatória do pH e do pOH dá sempre 14. Então, se vocês somarem, ela dá sempre 14, tá vendo? Essa é a escala de pH e essa aqui é a escala de pOH. Vimos também que o pH muda com a temperatura. A água continua neutra, mas muda-se simplesmente a escala de pH. Nós vimos que em temperatura de 100 graus, se não me falha a memória, a água pura, o pH era 6,13. Isso a 100 graus, numa temperatura de 100 graus. Ou seja, essa escala que eu estou mostrando aqui para vocês, como nós já discutimos em aulas anteriores, é a 25 graus. Então, aqui a água é neutra, abaixo desse pH a solução é ácida e acima desse pH a solução é alcalina ou básica, quando estamos trabalhando a 100 graus. A solução é ácida, a solução é básica e a solução é neutra. Não é o pH que é ácido, não é o pH que é neutro e não é o pH que é alcalino. Percebe, então? Então, essa escala ela é válida, assim como a escala de pH, como a escala de pOH, essa que está sendo mostrada aqui, para uma temperatura de 25 graus. Então, se alguém perguntar qual é o pH da água, né? Aí vocês têm que fazer tem que completar essa pergunta. Em que temperatura? Se for a temperatura de 25 graus, o pH é 7, mas se for a 100 graus, o pH da água é 6,13. E ela continua neutra. Por quê? Quando a água se dissocia, ela forma a mesma concentração de hidroxônio e de hidroxila. Simples assim. Tá certo? Então, essa escala é válida para 25 graus. Vamos calcular agora como que fica o pH de uma solução de um ácido forte. Aqui são alguns exemplos de ácidos fortes inorgânicos. Ácido clorídrico, ácido bromídrico,
ácido iodídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, nós teríamos aqui o ácido mais ácidos, né? Ácido sulfúrico. O primeiro hidrogênio ele é totalmente ionizável. Na realidade, mesmo com um eletrólito forte, nós veremos na próxima aula, dependendo da concentração inicial desse eletrólito forte, no caso aqui nós estamos falando do ácido clorídrico, essa dissociação não é 100%. A partir de uma concentração, ela vai ser 100% quando a concentração estiver em 10 a menos 3, 10 a menos 4, etc. Nesta concentração, certamente não é 100%, não se dissocia 100%. E esse conceito não é em qualquer livro que traz, não é sempre que é discutido. Mas agora aqui nós vamos discutir que ele está se dissociando 100%, mesmo sabendo que não é bem assim. Como nós veremos na aula, essa aula 15, na aula 16 já vamos discutir isso, né? Então, partindo-se de uma concentração inicial de 10 a menos 2, inicialmente nós temos uma concentração do hidroxônio, que vem da autodissociação da água, de 10 a menos 7, tá certo? E cloreto zero. No final, ou seja, quando atinge o equilíbrio, considerando que houve 100% de dissociação, nós teremos uma concentração de hidroxônio de 10 a menos 2 e de cloreto 10 a menos 2. Opa! Por que 10 a menos 8 se já tinha esse 10 a menos 7? Na realidade, mesmo se fosse 10 a menos 7 aqui, esse valor é 10 a quinta vezes maior que esse, ou seja, 10 a quinta é 100 mil maior. Então, essa concentração é desprezível. Mas o que vem da autodissociação da água, quando a água está na presença desse ácido forte clorídrico, a contribuição da água é menor do que 10 a menos 7, como está marcado aí. É 10 a menos 7 na água pura. Se considerarmos a constante de autodissociação da água aqui, né, que é 10 a menos 14, ok? Isso a 25 graus, a constante não muda de valor, isso aqui é 10 a menos 14. Como veio do ácido clorídrico, se dissociou e tem 10 a menos 2 aqui, então o que vem da água vai ser um valor de quanto? Vai ser 10 a menos 12 aqui, ó. 10 a menos 12. 10 a menos 12 vezes 10 a menos 2 vai dar o 10 a menos 14. Então, o que está vindo da água aqui não é mais 10 a menos 7, sim, é 10 a menos 12. Aqui nós colocamos esse valor aqui, que é o que vem do ácido clorídrico. Então, a contribuição da água nesta situação, ela é muito, muito pequena. Como determinamos, então, o pH de uma solução de uma base forte? Nos casos das bases inorgânicas, todas as bases dos alcalinos são fortes. Hidroxilítio, hidroxissódio, de potássio, alumínio, césio, frâncio. A gente nem trabalha, muito menos com césio, quer dizer, muito menos frâncio. É radioativo e instável, né? Há pessoas que falam que os alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, rádio são bases fortes. Elas não são, nós vamos ver isso. As fortes são dos alcalinos, como está aqui. Então, pegamos como exemplo o hidróxido de lítio em água, né? Se dissocia em cátio, lítio e hidroxila, e vamos considerar que se dissocia 100%. E vamos sair de uma concentração de 10 a menos 2. Como nós estamos considerando que a dissociação total, no equilíbrio ou no final, ficamos com 0 de hidróxido de lítio, 10 a menos 2 de lítio e 10 a menos 2 de hidroxila. As mesmas considerações feitas para o ácido clorídrico, nós fazemos para a hidroxila. Esse valor aqui que vem da autodissociação da água é muito menor que 10 a menos 7, então a concentração em equilíbrio dos íons de hidroxila é 10 a menos 2. Por definição, POH é menos log da concentração de hidroxila, nós chegamos num POH igual a 2. Como a 25 graus a soma de pH mais POH igual a 14, o valor de pH vai ser igual a 14 menos 2, vai dar um
H igual a 12. Note que nessa escala aqui de pOH, para pOH igual a 2, o pH vai ser igual a 12 como visto. Sempre a soma, quando estamos trabalhando a 25 graus, a soma de pH mais pOH é igual a 14. Então, fica fácil, sabendo se pH, nós calculamos pOH, ou, no caso dessa hidroxilítio, nós calculamos o pOH e calculamos o pH. É assim que é feito, então. Essas tabelas aqui, esta e a próxima, fornece os valores das constantes de dissociação de alguns ácidos fracos. Nós vamos usar agora, a seguir, a dissociação do ácido fraco, o ácido acético. Nós arredondamos aqui para 1,8, 10 a menos 5, tá certo? Nós vamos trabalhar com esse valor agora. Então, como nós falamos, vamos ver agora como é que fica o pH de uma solução de um ácido fraco. O ácido é fraco porque ele não se dissocia 100%. Como nós sabemos quando é forte e quando é fraco? Simplesmente, nos ácidos fortes, vocês não vão encontrar constante de dissociação. Não é dado isso. Só para vocês terem uma ideia, a constante de dissociação do ácido perclórico é 10 elevado a 9, não é a menos 5 como o do acético. Depois vem ácidos fortes com Ka elevado a 10 a oitava, 10 elevado a 7, é mais, não a menos. São fortes, né? E tem um efeito nivelante aí. Se tiverem esses ácidos em água, nós não conseguimos ver quem é mais forte, se é o perclórico, se é o ácido nítrico, se é o ácido clorídrico, etc. Nós vamos discutir isso durante o nosso curso, né? Então, considerando então o ácido acético, que é um ácido fraco, inicialmente vamos usar a mesma concentração que foi usada lá para o ácido clorídrico, nós teríamos 10 a menos 2, e concentração de hidroxônio 10 a menos 7. No equilíbrio teríamos o quê? Então, 10 a menos 2 menos X, porque não se dissocia completamente. Esse X é mol por litro, formaria X e X aqui. Esse 10 a menos 7 é desprezível ainda, porque ele vai ser menor do que 10 a menos 7, porque o que vem da autodissociação da água tem o efeito do íon comum, que íon comum, hidroxônio, então esse valor vai ser menor que 10 a menos 7. E nós ficamos, então, com o que vem só do ácido acético, né? Como nós sabemos, a constante de equilíbrio ela é dada pela produtória das concentrações dos produtos elevado respectivamente aos coeficientes estequiométricos, que no caso aqui é 1 e 1, dividido pela concentração do reagente, no caso aqui ácido acético. Nós já falamos em aula passada que a água, se tiver 1 litro de solução, e considerando a densidade da água igual a 1 litro nós teríamos 1.000 gramas, dividido pela massa molar da água, que é 18,08, 06, né? Vai dar o quê? Vai dar uma concentração de água 55,5. Como os valores envolvidos de concentração são muito baixos, a concentração da água ela é constante. Então, ela já vem embutida nesse valor da constante de dissociação. Note que não tem no denominador a concentração da água. Agora, nós temos que analisar o quê? Para calcular se devemos ou não usar uma equação de segundo grau. O que nós fazemos para saber? Nós só simplesmente faz o quociente entre a concentração inicial e a constante de dissociação. Se esse valor der maior ou igual a 100, não há necessidade de trabalhar com a equação de segundo grau. Então, fazendo isso, C0 sobre Ka vai dar 10 a menos 2 sobre 1 e 8, 10 a menos 5, vai dar um valor de 555,55, que é maior que 100. Ou seja, não há necessidade de trabalhar com a equação de segundo grau. Simplesmente nós desprezamos esse x aqui, porque esse x é muito menor que 10 a menos 2. Dessa forma, x2 igual a Ka vezes 10 a menos 2, e x vai ser a raiz quadrada. Então, está aqui, x, que é a concentração de hidroxônio que nós queremos, vai ser o valor da constante, vezes a concentração aqui, raiz quadrada, né? Vai dar um valor de concentração de 4,24, 10 a menos 4, menos log desse valor vai dar um pH igual a 3,37. Ou seja, trabalhando com a mesma concentração inicial de ácido acético do que aquela que trabalha para ácido clorídrico, o pH dá 3,37. E para o ácido forte,
no caso o ácido clorídrico, está dando pH 2. Quanto menor o valor do pH, maior é a acidez da solução. Ou seja, o ácido forte vai formar soluções mais ácidas, ou de acidez maior. É isso. Vamos agora calcular o pH de uma solução de uma base fraca. Nesta tabela, nós temos várias bases aqui e as respectivas constantes de dissociação básica. Vamos pegar, então, a amônia, vamos ver a dissociação da amônia, e vamos arredondar o valor de Ka da amônia para 1,810 a menos 5. Então, como que fica isso? A amônia é fraca, como nós falamos, sofre o processo de dissociação, íons hidroxila e cátions amônio. Vamos sair de uma concentração inicial de amônia 10 a menos 2. Assim, no início, nós temos hidroxila que vem da alta ionização da água, amônio zero, e no equilíbrio, na hora que esse sistema atinge o equilíbrio, é um sistema fechado, tá certo? Nós teremos o quê? A concentração final de amônia vai ser 10 a menos 2, menos o que se dissociou em concentração, em mol por litro. Como a relação em quantidade de substância é 1 para 1 para 1, aqui nós vamos ter o quê? Se dissociou X, vai formar X mol por litro, né? As mesmas considerações que fizemos lá no caso do íons hidroxônio, essa concentração aqui ela é menor, tá certo? Porque tem o efeito de um comum hidroxila, então ela é desprezível. Sendo assim, nós ficamos, a concentração de hidroxila é a que vem da base fraca. Montando a expressão da constante de dissociação básica, nós teremos o quê? A produtória das concentrações dos produtos elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração de amônia, que é o reagente. A água, como nós vimos, tem uma concentração de 55,5, essa concentração fica constante, ela já faz parte, essa concentração da água já faz parte do valor dessa constante. Então, aqui, nós temos que fazer o quê? Da mesma forma que nós fizemos lá para o ácido acético, nós vamos ver se nós devemos ou não trabalhar com uma equação de segundo grau, ou nós vamos ter que avaliar se esse X é muito menor que a concentração inicial de amônia, no caso aqui. Então, é só fazer C0 sobre Ca, e esse valor, como a constante da base tem o mesmo valor numérico que do ácido acético, esse quociente aqui entre C0 e Ca vai dar aquele valor que nós calculamos já na 555, lembra? 0,55, que é maior que 100. Ou seja, esse X, essa concentração X pode ser desprezada porque ela é muito menor que 10 a menos 2. Então, calculando o valor de X, que é igual à concentração de hidroxila, nós vamos ter, X vai ser 10 a menos 2 vezes o valor da constante. Como o X está ao quadrado, é só elevar ao quadrado aqui. Né? Aqui está ao quadrado, é só tirar a raiz quadrada aqui. Vai dar uma concentração de 4,24, 10 a menos 4. POH é o menos log dessa concentração, calculado vai dar um POH 3,37. E o pH vai ser 14 menos POH, vai dar um pH de 10,63. Quando nós fizemos lá para o lítio, hidróxido de lítio, que é uma base forte, o POH era igual a 2, lembra? E o pH era 12. Olha a diferença que dá, então, trabalhando na mesma concentração, de 10 a menos 2, trabalhando com uma base fraca e uma base forte, no caso, de hidróxido de lítio. Então, tem essa diferença aqui, ó, viu? Ou seja, quanto menor o pH, menos básica é a solução. Então, naquele caso lá, o hidróxido de lítio, a solução é mais básica. Lógico, ela se dissocia 100%, né? E o pH vai ser maior, no caso do hidróxido de lítio. E vamos ver agora como que se faz para calcular usando uma equação de segundo grau, aqui, ó, né?
Quando isso acontece? Quando geralmente se trabalha com concentrações iniciais menores, da ordem 10 a menos 4, 10 a menos 5. Né? Aqui nós temos as mesmas considerações, no início aqui vai ser 10 a menos 7, aqui 0, no equilíbrio vai ser 10 a menos 4 menos x, x e x. Esse x ainda continua sendo muito maior que 10 a menos 7. Né? Vindo aqui, devemos ou não trabalhar? Fazendo, então, o quociente, a razão, C0 sobre CA, nós vamos obter um valor de 5,56, que é menor que 100. Então, neste caso, não podemos desprezar esse x. Nós temos necessariamente que trabalhar com essa equação de segundo grau, onde vamos usar a fórmula de Bhaskara. O que tem a fórmula de Bhaskara? Vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta. O delta vai ser igual a quê? B2 menos 4ac, divide por 2a. O b é igual a 1,810 a menos 5, tá certo? O a é igual a 1 e o c é igual a menos, não esquece esse menos, 1,810 a menos 9. Fazendo esses cálculos aqui, substituindo esses valores nessa equação, nessa fórmula de Bhaskara, está aqui, ó, substituindo, olha lá, o b ao quadrado, 4ac, dividido por 2a, a é 1, chega-se nesse valor de concentração. Tirando o logaritmo negativo, chega-se num pH 4,46. Vamos ver o que acontece se nós fizéssemos o cálculo aproximado, ou seja, desprezando aquele x lá. Chegaríamos, é só substituir lá, chegaríamos nessa concentração aqui, ó, 4,24, 10 a menos 5. Note que ela é muito diferente da que está mais próxima do valor verdadeiro aqui. Né? E aí o pH, fazendo-se o menos log desse 4,24, o pH vai dar 4,37. Então, há uma diferença grande. Vamos calcular o erro aqui em percentagem. Ó. O erro percentual vai ser esse valor calculado anteriormente, menos o valor de concentração calculado na forma aproximada, dividido pelo valor calculado da forma, usando a equação de segundo grau, vezes 100, dá um erro de menos 23%. Percebe que tem uma grande diferença. Então, é muito importante se avaliar sempre o valor de C0 sobre Ka, no caso aqui era Kb, para ver se é maior ou não que 100. Né? Maior ou igual a 100 para se usar a equação aproximada lá, fazer aquela consideração. Nos vemos na próxima aula, que nós vamos começar a trabalhar com atividades. Até mais, pessoal.